Você está ao vivo. Então, adicionar convidado ao seu vídeo ao vivo, não temos. Boa noite a quem está presente, esperando um pouquinho até que as pessoas entrem. Chamando mais seguidores, tem uma pessoa presente já, que é o Caetano. Caetana, Nores. Oi, Nores, boa noite, obrigada por estar presente. O terapeuta Pedro, lá de Pernambuco, né, Pedro? Se eu não estiver enganada. Boa noite, Nores. Oi, Caetano. Esperar só mais um pouquinho, né? Essa moçada entrar. Hoje eu fiz toda uma coisa diferente aqui, coloquei a mesa giratória aqui para os bonequinhos poderem ficar mais visíveis para vocês, para a gente poder conversar um pouco melhor sobre essa... exemplificando melhor, né, com os bonecos. Oi, Paty, boa noite. Oi, que bom que você veio. Para exemplificar melhor, eu pus aqui, né, a mesa giratória, aqui em cima tá um cambalacho aqui embaixo, que tomara que não caia nada. Para eu poder colocar os bonecos aqui e poder exemplificar melhor sobre o tema que nós vamos abordar hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre... Só quero avisar uma coisa, assim, primeiro, que essa live, ela vai estar acontecendo quinzenalmente. Então, a princípio, ela vai ser de 15 em 15 dias e, aos pouquinhos, ela vai se tornando semanal, tá? Então, por enquanto, ela é quinzenal. E dessa vez eu vou estar falando sobre a influência dos nossos ancestrais sobre os nossos relacionamentos. Será que realmente nós sofremos influências ancestrais quando a gente se relaciona, né? Então a gente vai estar pensando sobre isso hoje, porque a constelação familiar ela traz conceitos, né? Mas nós temos as nossas crenças também, não é verdade? Então, nós vamos estar baseados em nossas crenças e também nos conceitos da constelação familiar, que ela traz para a gente um sentido científico para tudo isso, né? Então, vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem? Tá tudo certinho? O som? Se puderem dar um ok aí para mim sobre como é que tá? Tá tudo... Aline, oi Aline, que bom que você tá aí. Boa noite. Dá para me ouvir direitinho? O som tá bom? Tá? Alguém pode dar um ok? De falar se tá tudo certo? Ótimo, Aline. Obrigada, então. Então eu vou dar início, tá bom? Querida, obrigada. Vou dar início. Eu queria, assim, entender não, fazer uma pergunta, né? Se nós temos realmente uma liberdade para escolher os nossos parceiros ou as nossas parceiras, né? Se nós temos essa liberdade, se é livre, se faz parte do nosso desejo, se faz parte da nossa consciência a escolha desse parceiro ou dessa parceira, ou até mesmo do local em que a gente trabalha. Porque a gente vai falar de relacionamentos hoje. Não necessariamente relacionamento de casal. Claro que relacionamento de casal, ele vai ser um foco, né? Por enquanto, eu vou tirar essa mesa daqui, porque ela está me atrapalhando um pouquinho. Peraí. Depois, na hora de posicionar os bonecos, eu coloco, porque eu gosto de usar as mãos, né? Então, até onde o nosso... nós temos a liberdade de escolha desse parceiro ou dessa parceira, a liberdade de escolha da profissão, a liberdade da escolha da profissão. A Patrícia está pedindo para trocar a internet, deixa eu ver aqui como é, só um pouquinho, deixa eu ver como é. Tá, eu vou sair daí. Pronto. Obrigada, Caetano. Eu precisei voltar
precisei voltar pro Wi-Fi, tá? Então ela vai ficar dando uma travada porque o sinal hoje tá péssimo aqui no edifício que eu moro. Tá bom? Mas a gente vai... Oi, Genciana. A gente vai tocando, vai travar, a gente vai voltar. Hoje parece que tá tendo um reboliço, né? Meio grande aí. Mas ok, nós vamos seguir. Oi, Genciana. Que bom que você tá aqui também, viu? Muito bom. Então, conforme eu estava falando, que liberdade será que nós temos, né? Para a escolha dos parceiros, dos relacionamentos. Oi, Madalena. Para encontrar a profissão? Será que realmente é nossa essa escolha? Será que quando a gente conecta com alguém, que a nossa energia cruza com alguém e que essa energia dá certo, será que é inteiro livre nosso ou nós temos vínculos de memórias com os ancestrais? Bom, não só os ancestrais, como também relacionado ao nosso pai e à nossa mãe, que é o nosso primeiro núcleo. Eu falava isso ontem na live com a Paty Tedesco, né? Então, o nosso primeiro núcleo social é o pai e a mãe. Nós viemos deles, né? Então, se nós viemos do pai e da mãe, eu botei aqui um moreninho e uma clarinha, porque meu pai era bem moreninho e a minha mãe era bem branquinha. Então, se nós viemos de um pai e de uma mãe, esse pai e essa mãe aqui, cada um deles tem o seu sistema familiar. Cada um deles traz a sua alma familiar. Essa mãe e esse pai. Cada um traz a sua alma familiar. Os olhinhos estão aqui. A sua alma familiar. Então, essa alma familiar, a alma familiar dos dois se encontrou. E ao se encontrarem, nasce uma criança, né? E aí esse pai e essa mãe passam a formar a alma dessa criança. E aí, vamos agora ir para o lado mais científico da coisa, né? Do campo morfogenético, trazido para a gente pelo biólogo, também parapsicólogo, que é o Rupert Sheldrake. Ele trouxe para a gente essa confirmação de que existe um campo morfogenético, um campo energético, onde nós nos conectamos. Eu falei muito sobre isso na live passada, né? Mas eu preciso, e não tem como falar de constelação familiar sem falar no campo morfogenético, né? Não existe como. Então, nós vamos estar nos conectando de alguma forma com essas energias. Então, eu preciso que vocês tenham isso sempre na cabeça na noite de hoje, tá? Nós nos conectamos nós nos conectamos a memórias de dor, de sofrimento, às vezes de alegria também. Nós temos identificação a essas memórias. No momento em que o espermatozoide fecunda o óvulo de nossa mãe, naquele momento nasce uma consciência. E quando essa consciência nasce, nascendo ali essa consciência, já existe ali um vínculo a uma memória dos nossos pais ou ancestral. A constelação familiar diz que até a 7ª geração, se eu não estiver enganada, nós vamos nos conectando, nós vamos nos identificando, né? Então, quando, por exemplo, uma família que tem 5 filhos, vamos colocar esse exemplo. Não vou colocar a minha, porque a minha família é muito grande. Desses 5 filhos, às vezes, dois deles, vai se desenvolvendo, vai crescendo e se mostra uma pessoa muito ciumenta, se mostra uma pessoa muito possessiva, se mostra uma pessoa que quer, que quando se relaciona, quer estar colado e grudado e vigiando esse relacionamento, né? E os outros não, e são da mesma família. E aí você pode perguntar, mas como que isso acontece, né? Por que esses 2 membros dessa família dos 5 têm essa característica para o relacionamento e esses outros não têm?
E daí a gente tem que lembrar do vínculo à memória, da lealdade à memória. Esse indivíduo que começa como criança, né? Nós começamos como criança. Esse indivíduo, ele vai crescer, ele vai se desenvolvendo. E à medida que ele vai crescendo, se desenvolvendo, ele vai vendo o relacionamento do pai e da mãe, ele vai vendo esse relacionamento aqui, e ele vai entrando em contato com abandonos. Esse indivíduo, ele pode entrar em contato com abandonos, ele pode entrar em contato com injustiças dentro do relacionamento, entre outras coisas mais. E esse indivíduo aqui, ele pode se identificar com esse jeito do pai e da mãe de ser, né? De se relacionarem. Lembrando que a mãe é a primeira referência feminina que nós temos. E o pai, a primeira referência masculina que nós temos. Então, esse indivíduo que nasceu nesse seio familiar, ele vai se identificando ou não com isso. Então, para alguns da família que guarda na memória algumas brigas que o casal teve, ou enfim, qualquer outro tipo de características que não são interessantes para um casal viver em harmonia, esse indivíduo aqui, que nasceu nessa família, ele pode estar em lealdade a algum ancestral que tenha sofrido abandono, que tenha sofrido rejeição, que tenha sofrido exclusão. Ele pode estar identificado, ou ela, né, pode estar identificado com essa memória. Mas esse irmão aqui não. Ele não se identificou com não chamou atenção para esse outro irmão aqui, essa característica que os pais apresentam. Então, esse aqui que se identificou, por quê? Esse aqui tem outro vínculo com outra memória ancestral, né? E aí, esse irmão aqui, de certo, não vai ter as mesmas características para um relacionamento que esse aqui tem. Tá claro? Vão anotando aí as perguntas, porque depois, na meia hora, nos 30 minutos finais, eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Então, por enquanto, eu vou explanar. Professor é assim, né? Primeiro explana, depois recebe as perguntas. Então, tá claro, né? Então, esse indivíduo aqui pode, como ele está vinculado a uma memória que sofreu de exclusão, que sofreu de abandono. Se a gente parar e pensar e lembrar que os que colonizaram o nosso Brasil, vou pegar como exemplo aqui o Rio Grande do Sul, onde a colonização ela é predominantemente alemã, italiana, portuguesa, espanhola, francesa também. E o Rio Grande do Sul viveu 10 anos uma guerra, a Guerra Farroupilha. Nesses 10 anos, essas pessoas, todas elas, viveram muita insegurança. Viveram insegurança de faltar comida, em sua casa, em sua mesa, insegurança se o marido ia voltar da guerra, esse que precisou matar, e ou ele matava ou ele sobrevivia. Então, esses sentimentos ficam nesse campo morfogenético, né? É uma memória que a gente vai ter a lealdade a essa memória. Madalena, sim, cada filho um perfil e cada filho um tipo de memória, é exatamente isso. Não, os filhos não têm que obrigatoriamente se vincularem à mesma memória no campo morfogenético, não. Porque vai depender muito da história de cada um no momento em que foi concebido, né? E uma outra coisa também que é importante a gente colocar e que eu anotei aqui no meu caderninho de anotações é a mãe. Eu escolhi esse aqui para ser a mãe, só porque a minha mãe era assim, branquinha. A mãe, a gente passa na barriga da mãe 9 meses. Por 9 meses a nossa mãe está com a gente. Por 9 meses a gente está sentindo quase tudo que a nossa mãe sente, né? Quase tudo.
Então, se essa mãe sentiu insegurança, se ela sentiu frustração, se ela sentiu medo, essa criança que está aqui dentro também vai ter esses sentimentos. Né? Ela pode vir a ter, vai depender porque são 3 camadas, né, que o útero tem. Eu não sei o nome, não consigo lembrar, porque também não é minha área, então eu não consigo lembrar. Mas em algum momento essas camadas, elas influenciam nessa criança que está sendo gerada dentro dessa mãe. Então a nossa mãe fica com a gente 9 meses dentro da barriga. Depois que nós nascemos, nossa mãe fica com a gente, nós ficamos sob o cuidado da nossa mãe no mínimo 120 dias, né? Que era a lei antiga, né? 3 meses e agora aumentou para 6 meses, né? Se eu não estiver enganada, porque os meus filhos já cresceram, e se eu não estiver enganada, as mães agora conquistaram um período maior para ficar com seus filhos, né? Então, quando nós estamos sob esse cuidado, sob esse olhar da nossa mãe, que é a nossa primeira referência feminina, isso essa referência, esse cuidado que a gente está tendo, que a nossa mãe está tendo conosco, vai influenciar toda a nossa vida. Não só o cuidado que ela tem conosco, mas também as memórias que nós temos, que nós estamos vinculados. E a gente não sabe que memória é essa, né? Então, se eu tenho um sentimento muito forte de ciúmes com a pessoa com quem eu me relaciono, eu preciso parar nessa hora e olhar para isso. O que é que faz eu ter esse sentimento de posse? O que é que faz eu ter um sentimento que não condiz com a minha criação? O meu irmão foi criado da mesma forma que eu, mas, no entanto, ele não tem ciúmes, ele não é possessivo, ele não é apegado, né? E por quê? Voltando, esse irmão, ele está vinculado a outra memória, tá? E a Genciana traz aqui, essas memórias podem vir de diferentes ancestrais do campo morfogenético, sim. Genciana, como bióloga, confirma isso bem, né, Genciana? Sim, confirmando também o que a Madalena falou antes ali. Vai depender de que ancestral. Gente, às vezes não é dos ancestrais, tá? Às vezes é do nosso pai e da nossa mãe. Às vezes nós estamos vinculados, estamos numa lealdade tão grande a eles, que para a gente não se sentir excluído do sistema, a gente se vincula ao comportamento deles, tá? Bom, e aí não tem como deixar de falar, como eu comentei no início, né? Vou tirar aqui os bonequinhos aqui de cima das minhas anotações. Como eu falei no início, não tem como eu deixar de falar das ordens do amor trazidas por Bert Helling. Né? Então não tem como viver, na verdade, sem as ordens do amor. Porque quando as ordens do amor elas estão fora de ordem, as coisas não funcionam. Né? É como um tabuleiro de jogo de xadrez. A gente sabe como começar as peças. A gente sabe que tem que começar lá o rei, a rainha, os 2 bispos, os 2 cavalos, né? 2 torres, se eu não estiver enganada, eu não sei jogar xadrez, mas eu sei do posicionamento. Tem que começar deles e depois os peõezinhos. Se tiver ao contrário, se o rei e a rainha estiverem na frente e os peões estiverem atrás, o jogo não vai funcionar. Então a nossa vida ela é um jogo, né? E é necessário o quê? É necessário a gente tomar a consciência para então poder agir. Para poder agir frente a tudo isso, né? Então, a gente vai falar assim de que, bom, e também, segundo Bert Helling, os relacionamentos humanos, eles são embasados no amor, em trocas humanas, né? Em trocas entre nós, seres humanos. E isso está embasado no amor. Mas aí, a pergunta que vem é, só o amor basta? Eu tenho tanto, vou pegar aqui os bonequinhos de novo. Se eu tenho tanto amor por essa pessoa, tanto amor, e aí eu dou tanto, que essa pessoa não conseguindo
devolver tanta coisa que esse está dando, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para fora e vai sair, porque ela não dá conta. Porque é importante que tenha o quê? É importante que tenha um equilíbrio. Esse aqui é a ordem da ajuda, dos 3 pilares da constelação familiar. Então, num relacionamento, uma vez um dá um pouquinho mais, outra vez é o outro que dá, outra vez os dois estão em equilíbrio, mas é necessário ficar buscando esse equilíbrio. Caso contrário, essa relação ela não tende a durar. Porque esse que está recebendo muito, esse aqui que está recebendo muito, vai se sentir um eterno endividado com essa pessoa. E ama essa pessoa, ama, mas não dá conta de receber tanto, sabe? Quando a pessoa assim está com uma dívida muito grande, dívida financeira com alguém, um conhecido, e aí evita e não tem como pagar. Evita encontrar com a pessoa. A mesma coisa é no relacionamento afetivo, é no relacionamento de casal. Ninguém tem que dar muito mais do que o outro, tá? Então essa é uma das ordens do amor. E aí nós temos também, depois nós vamos ter a ordem do pertencimento, que tem tudo a ver nessa história de relação. Quando eu pergunto se os ancestrais eles vão influenciar nos nossos relacionamentos, é também nos nossos relacionamentos de patrão e patroa, empregado e patrão. Quando a gente entra numa empresa e lá já existe uma pessoa ocupando um cargo que eu vou ocupar também, mas essa pessoa está há mais tempo que eu lá, eu não posso, porque eu sou o mais jovem, acreditar que eu sou mais que essa pessoa. Essa pessoa já está quase aposentada, não vou dar muito valor. Se isso acontece, existe um desequilíbrio no sistema daquela empresa. Então, quando os que chegam primeiro vão ter que são precedentes, né? Então eles vão ter a prioridade dos que chegaram depois. Os que chegaram depois, eles não têm a prioridade. Quem tem a prioridade é quem chegou primeiro. Então esse primeiro tem que ser ouvido. Então, mesmo numa empresa, às vezes, tem empresas que falem, que existe falência, porque a hierarquia não está sendo respeitada. Então, isso é uma forma de relacionamento também. Quando eu me relaciono com a minha equipe de trabalho, né? Então, cada um tem o seu lugar. Assim como pai e mãe têm o seu lugar. E cadê os filhinhos? Estão aqui. E os filhos que vêm depois vão ter... eu vou botar aqui, ó, em cima desse caderno aqui, que aí fica um pouquinho melhor que aquela mesa. Se eu tenho aqui... Se eu boto aqui, ó, aqui eu tenho o pai e aqui eu tenho a mãe, né? E aí os filhos, eles vêm depois. E não é porque esses filhos vão crescer, não dá para vocês verem não, né? Não é porque esses filhos vão crescer que eu vou ficar velhinha, que eles vão ter que assumir o meu lugar de mãe na família. Não. Eu vou continuar sendo a mãe. E ele vai continuar sendo o filho, ou a filha. Eu vou continuar sendo grande, e ele ou ela vai continuar a ser o pequeno. Para que o sistema dessa família, possa continuar em ordem. Porque quando um ocupa o lugar do outro numa hierarquia, não tem como dar certo. É como um casal. A mãe querer ocupar as funções do pai, né? Botar aqui na frente a mãe. A função do pai é uma e a função da mãe é outra. Então o pai tem a sua função e a mãe tem a função dela. Não quero dizer com isso que o pai não possa dar banho no bebê, que ele não possa fazer uma comida, que ele não possa arrumar a casa. Não quer dizer que a mãe não possa sair para trabalhar e o pai ficar, porque hoje, dentro das famílias modernas, isso acontece, né? Eu tenho um amigo que ele
quem fica em casa com a criança, porque ele trabalha só de tarde e à noite. E a esposa trabalha de manhã. Então eles inverteram e tá dentro de um equilíbrio. O importante é manter o equilíbrio dentro dessa hierarquia, né? E aí então, depois, agora eu virei meu caderno aqui de cabeça para baixo, das minhas anotações. Então nós temos o pertencimento, né? A lei do pertencimento, onde eu pertenço a essa família. E quando me colocam, quando me excluem desse sistema e eu não me sinto pertencente a esse sistema, aí algum descendente, às vezes lá na frente, ou às vezes não tão lá na frente, nasce com alguma doença, ou voltado para drogadição, ou querendo cumprir, fazer justiça a esse membro que foi excluído do sistema familiar. Tá? Então essa é uma coisa bem complexo. Eu estudei durante mais de um ano as constelações familiares para eu poder estar atuando como consteladora, porque é complexo, é simples, quebra o nosso padrão, né? Consuelo, já eu vou estar abrindo para as perguntas, tá bom? Eu adorei a sua pergunta aí do pai ausente, né? Então tá, vou pegar como gancho aqui a pergunta da Consuelo, que ela pergunta assim: e quando o pai é ausente? E quando ele não assumiu a paternidade? Ele não vai deixar de ser pai, porque foi o espermatozoide dele que fecundou o óvulo daquela mãe. Ele não está cumprindo com a função de pai. Aí é outra coisa, né? Ele não está cumprindo, ele está desperdiçando, pelos motivos dele, essa maravilha que é poder participar da criação de um filho. Mas, sistemicamente, ele não pode ficar fora do sistema. A mãe precisa sempre estar reconhecendo com o filho ou com a filha esse pai que foi por conta dele e dela que essa criança então existe. Porque todos nós somos 50% pai e 50% mãe, né? Deixa eu tomar aqui um golinho da minha água. Gente, como é que tá a conexão? Tá boa para vocês? Tá tudo bem? Tá rodando direitinho? Tá bom. Respondi, Consuelo, para você? Então, porque essa é uma pergunta mesmo. Ainda tem outra pergunta que fizeram no curso, quando eu fazia o curso, que era assim: mas e aquela mulher que é estuprada? E aquele filho que é o resultado de uma violência, né? De uma violência dessa forma, desse tamanho, né? Que é o estupro. Um filho que é o resultado de um estupro, né? Esse pai, ele faz parte do sistema, infelizmente, ou não, porque de acordo com a constelação familiar, de acordo com a constelação familiar, essa criança, ela tem um vínculo de memória. Essa criança que é fruto de um estupro, ela tem um vínculo de memória com esse pai que estuprou, com o violentador, entende? Então ela vem representando normalmente uma exclusão no sistema familiar da mãe. Então é muito sério, né? Tudo isso. Antes de eu abrir para as perguntas, que agora já está na hora de abrir para as perguntas, eu quero falar também da ordem da ajuda. Na ordem da ajuda eu já falei, a do pertencimento, e a ordem do amor eu também já falei. A ordem do dar e receber, né? Eu já falei desses. Então, eu vi que tem pergunta aqui, deixa eu baixar aqui, da Genciana, né? Voltando à ausência do pai. Essa ausência, ela pode vir dessas memórias dos ancestrais? Ótima pergunta, ótima. Sim,
Essa ausência, olha, lembra quando eu falei no início da live sobre num relacionamento de casal, quando um é muito possessivo em cima do outro? Pode ser, tudo é pode ser, né? Eu gosto quando o Fernando Freitas fala assim, o meu professor de constelação com bonecos. Pode ser que essa pessoa que tem esse sentimento de posse sobre a outra pessoa, pode ser que ela esteja vinculada a uma memória ancestral de alguém, mesmo que ele seja do sexo masculino ou do sexo masculino, ele pode estar vinculado a uma memória, vou dar um exemplo aqui, de uma mulher que sofreu a ausência ou a perda do marido quando ele saiu para a guerra. Porque se a gente olhar a história, pena que o professor, um amigo meu que é professor de história, não está aqui hoje, senão ele ia nos ajudar. Essa pessoa, ela pode estar vinculada a essa memória. Então, como ela nasce vinculada a essa memória ancestral, e aí ela presencia uma mãe que não é tão zelosa, não é zelosa, que não é de dar carinho. Porque existem mães que não são muito de dar carinho, né? Existem pais que também não são, que acreditam que o fato de alimentar, de dar a casa, de dar onde morar, de dar, enfim, é o suficiente, é uma forma de dar carinho, né? Mas aí essa pessoa, por ter nascido vinculada a essa memória de ausência e de medo, né? Porque tem o medo também, imagina, né? Essas pessoas que saíam para, mesmo os homens que saíam para a guerra, que não sabiam se iam voltar para suas famílias. Isso está tudo no campo morfogenético, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui nesse campo energético que todos nós estamos vinculados. E aí eu volto àquela pergunta lá inicial. Até onde nós realmente estamos livres para escolher o parceiro ou a parceira, né? Até onde existe essa liberdade. A Conselho está fazendo aqui mais uma pergunta, ainda sobre a ausência do pai. Se morarem juntos só a mãe e o filho, e o pai não assumiu a paternidade, a mãe não pode exercer a função do pai? Se não puder, essa função fica vazia? Excelente pergunta, excelente. Aí não tem como, né? Se é a mulher que está sozinha com o filho, ela vai acabar tendo que exercer a função paterna e a função materna também. Né? E isso não tem muito como escapatória. Porém, se o encontro, obrigada, Genciana, se o encontro entre essa criança e esse pai for quinzenal, como comumente estabelecido por lei, né? Nesses encontros quinzenais, esse homem vai cumprir a função de pai. Mas no dia a dia, a mulher, quando assume a família sozinha, né? Onde ela quem tem que dar conta de tudo, ela acaba tendo que cumprir essas duas funções. Isso é real. Mas é assim que as famílias, principalmente as modernas, elas existem, né? E às vezes é o homem quem assume. Às vezes é a mulher que sai e o homem, que eu tenho um amigo que tem criou as duas filhas sozinho. E ela criou as duas filhas, ele criou as duas filhas sozinho, cumprindo a função de pai e tendo que cumprir a de mãe também. Mas não sendo a mãe, sempre deixando claro que a mãe existe. Mas ali na casa ela não mora. E de vez em quando as meninas já são grandes, elas sempre têm contato com a mãe, mas é uma mãe que ela tem as necessidades dela de ausência. Enfim, isso para dizer que vão existir momentos em que sim, nós vamos ter que ocupar a função do outro, né? E disso não tem escapatória. Tá bom? Tem mais uma coisa aqui, uma pergunta do... E se não houver encontro com o pai? O encontro, pois é. E aí dá um vazio. É um vazio muito grande, né? Quando eu tenho um amigo que perdeu o pai morreu num acidente de carro com 33 anos.
o pai tinha 33 anos. E às vezes existem famílias em que o pai fica ausente, sai mesmo, né? Vira as costas e vai embora. E deixa a mãe com os filhos e nunca mais volta. E isso dá um vazio muito grande nessa pessoa que cresceu sem essa referência do pai. Teve referências masculinas por conta de namorado da mãe ou por conta de amigos da mãe ou da família. Teve a referência, ou dos tios, né? Mas a referência paterna ficou um buraco vazio. E aí a gente traz para o campo da constelação familiar para colocar isso no campo e então energeticamente essa pessoa poder entrar em harmonia no seu coração com o seu pai. Tomar o pai com as características dele, com o que ele pode ser, sem julgamento. Isso é muito difícil, a gente não julgar, né? Mas esse pai que, por motivo que ele teve, desapareceu, ele também está vinculado a uma memória. Ele não sabe que memória é essa, ele não tem consciência, porque tudo isso está no campo inconsciente. Né? Então, se está no campo inconsciente, eu volto lá no início da nossa live, se está no campo inconsciente, como que numa relação de casal eu vou exigir que esse atenda às minhas expectativas? Não tem como, né? Como é que eu vou? Não tem como eu fazer isso, porque cada um de nós traz as suas memórias, está vinculado com as suas memórias. Respondi ao Davi, né, que perguntou? Que está aqui com abreviado. E o Vander Silveira, muito boa noite, Vander. Que bom que você está fazendo uma pergunta. Deixa eu ler. Ai, gente, me lembrem quando faltar aí uns minutinhos para acabar, porque eu quero salvar essa live, tá? O Vander pergunta assim: na ausência do biológico, qual o papel, influência do padrasto nas memórias das futuras gerações? Uau, pergunta complexa essa. Vou ler novamente, tá? Na ausência do pai biológico, deve ser, né? Qual é o papel, quer dizer, a influência do padrasto nas memórias das futuras gerações? Bom, vou pegar aqui os bonequinhos de novo. Vou pegar um aqui para representar o padrasto agora, tá? Aqui tá a mãe e aqui tá o pai, né? Mãe e pai. Por algum motivo, esse pai sai. Ou ele morre, ou ele abandona a família, ou eles se separam, ele sai. E aí entra um novo integrante, que é o padrasto, né? Que vai estar com esta mulher também criando esses filhos que não é dele. Ele vai realizar a função paterna, mas as crianças sempre saberão que ele não é o pai. E esse padrasto, ele precisa deixar, é importantíssimo para o sistema, o Vander, porque se isso não fica claro para os filhos, os descendentes vão sofrer, vai trazer consequências sérias para o sistema familiar, entende? Então é importante que sempre esteja claro, igual quando se adota uma criança. Quando se adota uma criança, é importante que essa criança saiba que ela é adotada. Sempre ela precisa saber que ela é adotada, para ela saber qual é o lugar dela nesse sistema, de uma forma inconsciente. Porque quando a gente sabe qual é o nosso lugar, aonde a gente está, quem é o marido da mãe, porque esse padrasto é o segundo marido. Né? O primeiro marido era esse aqui. Esse primeiro marido, ele nunca vai deixar de existir no sistema. Ele existe no sistema. Ele é o pai dos filhos dela. Mas ele não ocupa mais o papel de marido. Mas ele continua ocupando o papel de pai. Tá bom? Então, as memórias das futuras gerações, elas têm que ficar claras quando eu deixo claro para os meus filhos que eu estou... que eu passei a cuidar porque eu me uni a essa mulher, tem que ficar claro que o pai existe, é aquele. Eu sou o Pedro e o pai é o João e nunca vai deixar de ser o seu pai. Tá bom? Respondi? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta da Consuelo.
Pois é, nas classes menos favorecidas, em algumas famílias, o pai nem registra o filho. Não tem nenhum contato, exatamente. Nossa, isso é muito comum. Muito comum. E às vezes a mãe, tão aborrecida com esse pai que não assumiu o filho, nem coloca não quer nem saber de colocar o nome desse pai na certidão de nascimento. Mas me parece que agora é lei, né? Tem que conter o nome dos dois. No entanto, Consuelo, mesmo assim, porque uma coisa é o sentimento de rancor que essa mãe pode ter desenvolvido com o pai desse filho, né? Mas ele nunca vai deixar de ser o pai, porque foi o espermatozoide dele que fecundou o óvulo, né? Então, essa me fugiu agora aqui uma palavra, mas enfim, ele vai ser eternamente o pai. Ele está no sistema, de uma forma não do jeito que essa mulher queria, mas ele está no sistema. E essa criança precisa saber da existência desse pai. Nenhuma criança pode ficar sem saber que o seu pai se chama João ou Pedro, ou enfim. Ela precisa saber, porque vai depender, a criança, o filho, é que vai decidir se ele vai querer procurar esse pai no futuro ou não, mas é o filho quem decide, não é a mãe, né? Muito bom o seu comentário. Tá, então não tem mais perguntas. Ou alguém quer fazer mais alguma? Então eu vou encerrar. Vou encerrar o nosso encontro, já que não tem mais perguntas, com um sorteio das cartas sistêmicas para hoje. Eu também, além dos bonecos que eu trabalho na constelação familiar à distância, eu uso as cartas sistêmicas também. E aí eu vou sortear uma carta para esse nosso encontro de hoje. Muita gratidão a todos vocês que estiveram aqui hoje comigo, me dando essa força, me dando esse estímulo, né, para eu fazer essa live. E aos pouquinhos ela vai se tornando semanal. Então, coloquem na agenda, daqui a 15 dias uma nova live vai acontecer, tá bom? Se alguém quiser sugerir o tema, porque eu ainda não tenho tema, se alguém quiser sugerir um tema, uma coisa que te traz curiosidade dentro da constelação familiar, escreve para mim nas mensagens do Instagram. Olha, uma cartinha aqui pulou. A cartinha que pulou, vamos ver se faz sentido para algum de vocês. Ela diz assim, ó: eu me senti sozinho ou sozinha, né? Então talvez alguém no grupo tenha tido esse sentimento de solidão pela ausência do seu pai ou pela ausência da sua mãe, ou porque no seu relacionamento afetivo de casal você se sentiu tão sozinho ou sozinha que criou mais expectativas nesse relacionamento do que realmente ele merecia ser recebido. Tá bom, então? Eu vou encerrando por aqui. Muito obrigada mais uma vez. Deixa eu ver se só tem mais alguma pergunta aqui. Não. A Aline fez uma pergunta? Aline, você fez uma pergunta, Aline? Cadê? Onde é que tá? Eu não tô vendo. Aline. Aline fez uma pergunta. Aline, você pode repetir a pergunta? Obrigada, Paty. Aline, você quer repetir a pergunta? Bom, eu tenho consulta com a Aline amanhã às 9 horas da manhã. Ela faz para mim a pergunta, então. Tá bom, então, meus amores? Gratidão. E a gente dá por encerrado hoje aqui o nosso encontro. Até daqui a 15 dias. Me sugira um tema. Eu fico no aguardo. Tá bom? Um beijo bem grande. Tchau, Consuelo. Tchau, todo mundo. Vou encerrar.